Porque às vezes eu vou precisar de um procedimento, tipo uma lavagem ótica, uma biópsia, e aí o tutor me pergunta, mas vai precisar fazer anestesia geral? E aí eu falo, não, é só uma tranquilização, uma sedação. E aí eu coloco as duas coisas como sendo a mesma coisa. Não, e não E é. Não elas é. não são a mesma coisa? Não, com certeza não. Cada procedimento desse de sedação ou tranquilização, ele é feita com grupos farmacológicos diferentes, com mecanismos de ação diferentes para pacientes diferentes. Tá? Então a gente escolhe as técnicas de tranquilização, que é uma coisa, e as técnicas de sedação, que é uma outra coisa. Né? Cada grupo, cada paciente te pede um tipo de conduta anestésica. Entendi, mas aí essa conduta eu, como dermato ou cirurgiã, eu não consigo determinar antes da avaliação do anestesista para eu falar para o tutor o que vai ser de procedimento anestésico. Em relação a custo, é a mesma coisa. Para custo, isso não muda, né? Para você passar um orçamento para um tutor. Agora, se você quer explicar um pouco mais sobre qual é a diferença das duas técnicas, a gente teria que entrar um pouquinho sobre o conhecimento de cada grupo. Então, por exemplo, uma coisa bem básica, o grupo dos tranquilizantes. Tá? É um grupo que a gente usa há muito tempo, é um grupo que compreende aí, são os fenotiazínicos, basicamente são os fenotiazínicos. Dentro dos fenotiazínicos, nós temos 4 principais de fenotiazínicos para cães e gatos, que é a cepromazina, a clorpromazina, a levomipromazina e a prometazina. Tá? Prometazina é antialérgico. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre o mecanismo de ação desses grupos e entender um desses componentes, essa tal ação antialérgica. Todo fenotiazínico tem ação antialérgica, tá? Mas eu já vou explicar. Como é que funciona os fenotiazínicos? Esse grupo, os fenotiazínicos, eles atuam trabalhando principalmente na modulação, no impedimento da recaptação de 2 substâncias para o sistema nervoso, que é a serotonina e a dopamina. Te remete a alguma coisa esses 2 nomes? Sim, de bem-estar, né? Exato, exatamente o que ele... Como ele evita a recaptação dessas 2 substâncias, essas 2 substâncias vão ficar na fenda sináptica, ativando receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos. Tá? Isso vai conferir, então, um bem-estar, uma sensação de bem-estar. Mas não tira a dor. Não tem efeito analgésico algum. Por isso que, na grande maioria das vezes, nós associamos a um tranquilizante um analgésico. Tá? Seja um analgésico teoricamente fraco, intermediário ou um analgésico mais pesado. E tem um outro motivo para a gente associar os analgésicos, que eu colocando o analgésico nessa brincadeira, eu preciso usar uma dose menor de tranquilizante. Os principais efeitos que eu quero, então, de um tranquilizante, como o próprio nome está dizendo, é uma tranquilização, é um animal calmo, tranquilo. E sempre que eu vou optar por esse tipo de conduta, eu observo o paciente. Porque não adianta eu pegar um paciente extremamente agitado, que um tranquilizante não vai dar conta de deixar ele calmo e tranquilo, a não ser que eu pese muito a mão na dose, e aí eu vou ter um monte de efeito colateral. Ok? Então, os efeitos que eu espero dessa medicação é uma tranquilização, é um animal calmo, mas é um animal que está desperto, é um animal que está acordado, né? É um animal que reage ao ambiente com menos intensidade, mas ele reage ao ambiente. Eu já tomei susto em acreditar de que meu paciente estava realmente tranquilizado, a hora que eu fui mexer, ele veio para cima de mim. Tá? Então, eu já tomei alguns sustos em relação a mas isso. então, se eu não tenho um efeito analgésico, A gente... assim, para mim, como dermato, eu vou precisar fazer uma biópsia, Tá, uma lavagem ótica, que então... eu não posso que o animal se mexa. Ok, então assim, a gente vai precisar fazer... Por isso que eu preciso saber que grupo que eu vou usar. Tá. Eu avalio o paciente, tá? E aí eu vou ver risco-benefício desse grupo, mas eu vejo muito mais os efeitos colaterais. Quais são? O grupo dos fenotiazínicos, ele promove, em linhas gerais, hipotensão. Ele faz essa hipotensão porque ele bloqueia um receptor, é o receptor alfa-1. Tá? Ele bloqueando o receptor alfa-1, ele vai promover vasodilatação, levando o animal à hipotensão.
E essa hipotensão é dose dependente. Quanto maior a dose, maior o nível de hipotensão. Então, é um fator que eu tenho que avaliar nesse paciente. Tá? Não confere analgesia, então eu vou ter que contribuir aí com algum analgésico, ou um bloqueio, alguma coisa para poder fazer o que você precisa. Ele tem um efeito que aí sim vai remeter àquele questionamento que você fez da prometazina, o efeito antihistamínico. Todos os fenotiazínicos têm efeito antihistamínico, só que o Acepran, acepromazina, clorpromazina e levopromazina, o efeito antihistamínico é leve. Agora, a prometazina, que é um fenotiazínico, que é um tranquilizante, tem um efeito antihistamínico absurdo. Então, se a gente fosse pensar, eu vou fazer uma biópsia de um nódulo que eu suspeito que seja um masto. Mastocitoma, que é uma neoplasia, é um mastócito, e o mastócito libera histamina. Isso. Com Aí eu certeza. te avisando da minha suspeita, você consegue fazer essa tranquilização, mesmo que ela seja uma tranquilização como uma medicação pré-anestésica. Sim, eu tenho que olhar a prometazina como um tranquilizante nesse aspecto. Independente se vai manter só uma tranquilização em bloqueio local, Sim. ou se vai partir para alguma coisa que ele vai... Com certeza, é o que a gente faz, é como a gente trabalha na anestesia. Eu uso esse recurso da prometazina com efeito antihistamínico muito evidente, para exatamente neste caso é extremamente indicado. Só que assim, a tranquilização da prometazina não é tão evidente quanto é dos outros 3 grupos. Sim. Então eu vou ter que balancear isso. Como eu disse, geralmente nós associamos analgésicos. Na maioria das vezes, opioides. E aí eu posso casar ele de várias formas. Tá? O outro grupo, o grupo dos sedativos, é um outro grupo. A gente está falando aí de alfa-2 agonistas. Tá? Esse grupo também é utilizado há muito tempo. Ele começou lá com a xilazina, lá atrás com a xilazina. E o que a gente esperava desse grupo? Esse grupo é um sedativo. Então, se eu começar a comparar uma tranquilização e uma sedação, a sedação animal ceda. Sim, tá. Além do fator sedativo, que é quase um sono desse paciente, ele promove relaxamento de ação central. Então, o animal tem relaxamento muscular, que isso em alguns aspectos é bem interessante. Para a cirurgia, imagina um abdômen, vai castrar uma cadelinha, um abdômen bem relaxadinho, ajuda bastante. E você usa esses ou tranquilizantes ou sedativos como medicações pré-anestésicas também? Sim. Então, ele pode ser usado sozinho, dependendo exato, do procedimento. ele pode entrar como uma medicação pré-anestésica no preparo para uma anestesia geral, seja não só geral, mas pode ser por uma anestesia dissociativa ou geral, inalatória ou intravenosa, ou ele pode ser usado isoladamente como um tranquilizante, no caso dos fenotiazínicos, ou um sedativo, no caso dos alfa-2 agonistas. E aí vai depender do procedimento que eu vou fazer. Exato, do tempo que você vai requerer e o objetivo que você quer daquilo. Mas, então, vamos lá. Ele faz uma sedação, é muito mais intenso do que um tranquilizante. Então, um animal que é muito agitado, de repente um sedativo, ele é mais interessante do que um tranquilizante. Mas, vamos lá. Esse grupo, então, vai conferir um relaxamento muscular, ótimo, uma sedação intensa, ótimo. Ele já dá analgesia, mas é uma analgesia visceral, quer dizer, vísceras, órgãos internos, nada de pele, subcutâneo, ele não confere esse tipo de analgesia. Então, eu também vou ter que complementar, às vezes, a sedação com um analgésico, tá? Para você poder trabalhar no todo nesse paciente. Mas vem um preço por conta disso. Mecanismo de ação, como eu falei, ele é um alfa-2 agonistas. O alfa-2, ele é um receptor pré-sináptico. Quando ele é ativado, ele inibe a liberação da noradrenalina para a fenda sináptica, tá? Porque ele modula os canais de cálcio, isso é uma questão mais de bioquímica. No frigir dos ovos, o que isso quer dizer? Vai ter menos liberação de noradrenalina, isso com uma ação imediata é a diminuição da frequência cardíaca. Então é esperado uma bradicardia de moderada a intensa quando você usa esse grupo. Então você tem que avaliar esse paciente para ver se ele está ok para poder passar por isso. Então aí pegando um gancho dos exames pré-anestésicos... Que nós discutimos na live. Então a gente também teria que se preocupar com esses exames, mesmo se eu for fazer só uma sedação ou uma tranquilização. Como eu falei na live, uma anestesia, se ela é de 5, 10 minutos, ou se ela é de 3 horas, o animal vai ser preparado, pelo menos preparado, e talvez... Mas eu posso chamar de anestesia? Não. A sedação? Não. Então, Anestesia... Assim,
Anestesia, você pode tenho que chamar deixar quando eles você usa um anestésico. Tá, então aqui, nesse momento que eu te fiz assim a pergunta, então eu tenho que me preocupar também para uma tranquilização e para uma sedação, como Também. se eu fosse fazer um procedimento anestésico. Porque ela não é ainda um procedimento porque anestésico. eu vou mexer na fisiologia desse paciente. Na hemodinâmica dele, Exato. né? Talvez com um tranquilizante muito menos, muito mais sutil. Um sedativo, você já vai mexer com frequência cardíaca, você vai mexer com pós-carga, você vai mexer com outras condições fisiológicas que um exame pré-anestésico pode, de repente, me falar, Rafa, não mexa nisso. Então eu também tenho que saber, eu não, acho que mais o anestesista, assim, bom, que às vezes eu te chamo para fazer um procedimento comigo, seja de biópsia ou de lavagem. Normalmente a lavagem eu peço para você colocar em plano, né? Colocar em anestesia. Em anestesia, porque eu não posso nem que o animal tente se mexer. Sim. Mas numa biópsia, que às vezes é em flanco, em um local que o animal até pode dar uma mexida, que às vezes a gente quer fazer com bloqueio pelas condições físicas do animal. Eu já tive paciente que eu te chamei que tinha farmacodermia e eu queria o menos droga possível para poder fazer a biópsia. Sim. Então, nesse caso, a gente tem que se preparar para se de repente eu não conseguir fazer o meu procedimento, mesmo que ambulatorial, se você tiver que complementar para uma anestesia mesmo... Eu tenho que ter os exames. Não, e não estou falando só de exame, de você saber, de repente, o que você vai usar, se você tiver que complementar... Sim. Eu tenho que ter o plano B, né? Coisa... Eu tenho que ter o plano B, tenho que conhecer o plano B. E aí, então, assim, a maior dúvida que eu tenho... Mas espera aí, não terminou ainda. Porque você tem, como eu falei, ele vai fazer uma sedação, ele vai fazer um meio relaxamento, ele vai dar uma analgesia, ele vai fazer aquela bradicardia de moderada a intensa, ele promove uma hiperglicemia e ele pode potencializar arritmias e bloqueios. O grupo dos sedativos faz tudo isso. Na época da xilazina era o que tinha. Hoje, com a evolução dos alfa-2, então nós passamos da xilazina para detomidina e hoje nós temos a dexmedetomidina, né? Todo mundo fala nela e a gente usa. É a mesma coisa, é um alfa-2. Mas é aquela que dá brad. Exato, é a mesma coisa, só que ela tem um recurso a mais, na verdade. A dex, ela foi mexida quimicamente na estrutura dela e ela confere tudo isso que eu falei para você de um alfa-2, mas ela começou a estimular, ela consegue estimular o receptor alfa-1. O receptor alfa-1 está no vaso sanguíneo. Ele vai conferir vasoconstrição. Tá? Então agora eu tenho um animal bradicárdico, mas que faz vasoconstrição periférica. São hipotensivos. Ele não chega a fazer hipotensão. Tá? Não tão acentuada, tá, ok? É mais a bradicardia mesmo. Agora a Dex, ela continua fazendo a bradicardia e agora ela confere vasoconstrição periférica. Com isso, eu consigo manter a pressão. É por isso que eu perguntei se os outros são hipotensivos. Não. Mas eles não fazem... Os fenotiazínicos são hipotensivos dose dependentes, tá? Os sedativos... A Sheila a gente via mais a bradicardia, mas não via tanta hipotensão assim, não era um absurdo. Agora, a dexmedetomidina, nós vemos a brad e nós vemos a manutenção e até um aumento da pressão sistêmica. Mais um motivo de eu ter uma avaliação clínica, no mínimo, muito bem feita e, de preferência, se eu tenho a ideia de trabalhar com a Dex, de ter uma avaliação cardíaca desse paciente. Por quê? Essa vasoconstrição gerada pela dexmedetomidina, ela vai gerar uma diminuição de débito cardíaco, isso é importante, e ela vai me gerar também um aumento da pós-carga, que é o esforço que o coração faz para ejetar o sangue do ventrículo esquerdo. Tá. Mas então assim, se eu for ter que explicar para um tutor, agora conversando com você, eu já começo a tirar, pelo menos da minha rotina, a tranquilização. Porque na tranquilização, pelo que eu estou entendendo, o animal ele vai ter todos os reflexos, ele só vai estar se sentindo melhor. Mais ele vai estar mais calmo. Ali. Então seria para um exame clínico onde o animal é mais agressivo. Desde que esse paciente não seja também muito agitado, porque, como eu falei, você vai ter que pesar a mão na dose. Eu estou perguntando isso porque, então, assim, a tranquilização, ela é muito pouco utilizada. Ela seria, mais utilizada um animal que vai viajar, que o tutor fala que ele fica agitado num carro, mas acho que para manipulação, para segurança de manipulação, pelo que você está falando... Dá para fazer. Olha, durante muitos anos eu fiz isso para você.
Mas você lembra que alguns pacientes davam trabalho até para canula veia depois, que eles ainda estavam meio agitados, meio acordados, né? Tá. Mas eu tenho que colocar na balança tudo isso que eu falei de bom e de ruim de um tranquilizante, tudo que eu falei de bom e de ruim de um sedativo. Para eu poder colocar na balança e saber o que eu posso usar. Via de regra, os animais mais novos, os animais rígidos que eu vou trabalhar, dificilmente você vai ter grandes problemas com um sedativo. Dá para trabalhar muito bem com eles. Agora, você quer sedar, olha agora os termos, você quer sedar um paciente mais idoso, cardiopata. Qual é o nível de cardiopatia? Esse animal já faz refluxo pela cardiopatia? Não, eu tenho que pesar muito bem se eu vou poder usar um sedativo. Né? O animal é diabético, bom, o sedativo faz hiperglicemia. E muitas vezes eu lembro que os tutores me perguntam, né? Ah, mas eu não quero anestesia geral, não pode ser só uma sedação. E às vezes eu pergunto para você e você fala para mim, talvez seja mais complicado ou o efeito colateral de só estar sedado numa dose maior, ou por ele não estar completamente relaxado, por ele ver que ele está sendo manipulado, a alteração hemodinâmica que ele vai ter desse estresse, de algumas coisas, ela pode ser pior do que, de repente, a própria anestesia que você deixa com tudo controlado. É exato. E a anestesia, ela pode ser rápida. Sim. A gente pode fazer uma anestesia, por exemplo, com propofol em bolos. E no seu caso, que é uma biópsia, um bolos que vai durar ali de 8 a 10 minutos, dependendo de como eu fizer. É o tempo que a gente faz normalmente para é o tempo que você precisa. Na próxima boca, exato. Né? Ou mesmo quando o paciente é mais agitado, que eu falo para você, eu quero que ele fique parado. Aí eu tenho que fazer mesmo. Eu não quero que ele se mexa. Mas né? aí eu às tenho... vezes dificulta para mim, por mais que ele esteja, vamos supor, sob sedação, mas se ele tiver alguma reação de movimento, a hora que você está fazendo uma biópsia, a hora que você está mesmo fazendo a incisão, Sim. se não for por punch, né? Mas de repente eu quero fazer de uma pústula, que eu tenho que manter ela íntegra. A gente tem que lembrar que geralmente nesses casos específicos seus, muita pele, a gente faz muito bloqueio. O bloqueio tirando, local. Não olho, pálpebra, essas coisas que não tem Sim. como fazer, mas nariz também às vezes é difícil fazer bloqueios, principalmente na face. Isso. Não, nem faz, né? Porque o não tem nem bloqueio como. local dói muito, né? Então a gente também tem os bloqueios locais que ajudam muito nesse sentido. Sim, mas daí, por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes até você tem um bloqueio local, ele não vai sentir dor, mas isso não impede do animal se mexer. Não. Então, o que às vezes no caso de uma tranquilização, geralmente é possível que ele se mexa. Então, o que eu te peço às vezes é para não mexer, por quê? Se eu tenho que fazer a biópsia de uma pústula, Sim. que ela tem que estar íntegra pro patologista. Não pode errar, né? Você tem uma chance. Avaliar. E aí, de repente, esse animal mexe, eu rompo essa pústula, pra mim é ruim. Então, eu gosto muito quando você deixa o paciente dormindo pra mim, né? Eu falo, eu quero que ele fique quietinho, porque até eu acho que o procedimento é mais rápido, que você ficar tendo que conter. Mexeu, segura, contém. Então, eu não gosto muito disso para os meus procedimentos. Mas agora eu entendo que assim, que existem vários usos, né, de cada um. Você entendeu que cada grupo é para um tipo de paciente. Vamos supor, hoje em dia a gente fala que não é o correto você fazer uma otoscopia, não a fibra, a otoscopia convencional. Sim. Num paciente que é agitado, acordado, num paciente você pode que tá machucar ele dor. com um cone. Não, né? E você não consegue nem fazer a manobra aquela curvatura. de entrar, né, de atravessar do conduto vertical para o horizontal. Sim. Então, muitas vezes eu falo para os tutores, quando eu não consigo fazer o procedimento, olha, eu vou precisar de uma sedação ou uma tranquilização. E eu sempre usei os termos... mas pro leigo, você não vai precisar explicar isso. Pro leigo é difícil. Pra gente, tecnicamente, a gente tem que saber bem a diferença dos dois grupos. Então, mas pro leigo... Pra ele tanto faz, né? Pro tutor, mas assim... só não jogue a dúvida. Vou fazer uma tranquilização, uma sedação. E aí, qual dos dois? Usa um termo só, né? Usa um termo só. Pra ele, não vai fazer diferença. diferença. É falar tranquilização porque... Exato. Ou sedação, o que você acha? Aí, tanto faz. Tanto faz. Pro tutor, tanto faz. Não faz diferença. Pra ele não vai fazer diferença nenhuma, tecnicamente nenhuma. A não ser que você pegue um tutor médico, anestesista, um enfermeiro de UTI, ele sabe essa diferença. Porque eu vejo, assim, na minha rotina, que às vezes você precisa mesmo que o animal esteja mais calmo, ou de repente até mais relaxado, no caso da sedação, para eu conseguir fazer procedimentos não cirúrgicos, né? Mas de exame clínico mais detalhado, né? Um exame específico da dermatologia, que é a otoscopia mais detalhado. Às vezes tem pessoas que me perguntam, nossa, mas o raspado não dói? Tem procedimentos que você não precisa, não tem jeito, né? Você suportável. É suportável. Mas tem procedimentos que o risco não é muito legal, né? Então eu acho que a otoscopia já vem sendo falado isso,
que você precisa enxergar. Você precisa enxergar até a membrana timpânica. Sim. E muitas vezes a gente não consegue na avaliação clínica. Então, se você tem dúvida se aquele paciente tem uma autopatia ou não, o ideal seria fazer uma sedação. E uma coisa importante, independente se você vai tranquilizar, sedar ou de repente partir para uma anestesia que seja curta, mas um procedimento anestésico, monitoração. Sempre, tá? A monitoração pode ser uma monitoração clínica? Pode. Tá? Você pode fazer observação, você pode auscultar, ou você pode palpar, sentir pulso, mas se você tiver os seus aparelhos, melhor. Tá? E eu lembro que você sempre brinca comigo porque eu te chamo para tudo, né? Mas o clínico, ele tem toda a competência para fazer uma tranquilização, uma sedação, de repente até um procedimento anestésico mais geral, curto. mais curto, isso aí. E uma coisa, se ele partir para este ponto de um procedimento anestésico mais curto, principalmente envolvendo anestésico geral, nesse caso mais o Propofol, vai lá, faz aquele bolozinho na veia. Da apneia, né? É importante que ele tenha o seu ambu, é importante que ele tenha o seu jogo de sondas, porque numa eventualidade de uma apneia, ele tem que dar suporte para esse paciente e não se desespere, porque geralmente é uma apneia de indução. Tem técnica para que você faça uma indução anestésica com o Propofol sem o paciente chegar a ter essa apneia. Eu falo que eu fiquei mal acostumada, né? Então não adianta, eu vou continuar chamando, mas Que eu bom. acho que vale a pena, acho que todo mundo saber, talvez. Eu já me peguei em situações em que você não estava disponível, né? E teve que se virar. E eu tive que me virar, mas eu acho que saber, você ter segurança de fazer, né? E ter os medicamentos, as medicações adequadas é interessante. Muito bom. Muito obrigada pelo bate-papo, Imagina. doutor Rafael.